Quando eu comecei a estudar para concursos, eu achava que lei seca era aquela lei que proíbe beber e dirigir. De lá pra cá, eu já passei em 3 concursos, em 2 deles eu consegui mais de 90% de acerto. Em uma dessas provas, eu acertei 38 das 40 questões de direito. Ou seja, depois de ter descoberto que lei seca era o estudo da lei crua, eu também aprendi como estudar a lei de uma forma efetiva para conseguir acertar a questão em prova de concurso. Hoje eu quero mostrar para você algumas sacadas que eu aprendi nesse caminho de estudos para concurso, para você conseguir estudar a lei seca com mais eficiência. E para não ficar só na conversa, eu peguei 3 exemplos super interessantes, super práticos, para a gente estudar a lei seca juntos. Eu vou abrir aqui trechos de lei e vou te mostrar alguns macetes para você não ficar apenas lendo a lei, mas para você de fato estudar a lei, você interagir com o material, você processar a informação que você está lendo da lei que você está estudando. Porque o que a gente tem que fazer para acertar a questão em concurso é estudar a lei, não sentar lá e ficar lendo ela, que você não vai memorizar nada daquilo. Eu acredito em um estudo ativo, que é um estudo que você anota, que você grifa, que você escreve. Eu não sou muito de fazer resumo, mas se você faz resumo, tá tudo bem. O importante é, depois que você lê a informação, você processa aquela informação, você chega a alguma conclusão e você faz alguma coisa com isso. Que esse processamento da informação que vai fazer ela se conectar com as outras informações que você tem na sua cabeça, e é isso que vai criando a nossa memorização a longo prazo. Então eu vou te mostrar como que eu faço aqui nos 3 exemplos. Para começar o primeiro exemplo, eu peguei um trecho de lei que eu quero falar com você sobre palavras-chave. Então olha só, aqui uma questão de seguridade social. Vamos pegar as palavras-chave, que são as palavras que a banca pode eventualmente trocar para fazer você errar a questão. E é nessas palavras que você tem que dar uma forçadinha mais na sua cabeça para você memorizar. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Toda a sociedade já é interessante, porque ele pode falar que é apenas algum ente. De forma direta e indireta também é interessante, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Aqui é legal você saber que tá todos, né? Não tem ninguém de fora, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na verdade, quem tá de fora aqui é os territórios. E eu já vi algumas questões de banca colocando territórios lá, ou então lugar que é artigo que tá escrito territórios e eles tirando. Às vezes eles fazem isso com municípios também, porque tem artigo que é União, Estados e Distrito Federal, e não entra município, tá? Dependendo da lei. Então é legal você lembrar quem que tá dentro, quem que tá fora. Aqui tem do empregador, da empresa, da entidade. É legal você lembrar, empregador, empresa, entidade, ela é equiparada na forma da lei. Aqui nesse trecho, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física, é legal você prestar atenção na pessoa física, porque é muito fácil para o examinador escrever pessoa jurídica, ou pessoa física ou jurídica, que presta serviço. E aí tem, mesmo sem vínculo empregatício, esse aqui mesmo sem, é importante também, porque ele pode colocar, exceto se tiver, entendeu? Ele pode trocar o significado, troca essas palavras aqui, inverte, ou abrange mais, né? Ou restringe o significado do que tem nessa parte aqui. E aí tem a receita, o faturamento, o lucro, o trabalhador e demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas. O que é interessante você prestar atenção aqui? Podendo ser adotadas. Mais uma vez, é muito fácil para o examinador colocando lá, vedadas, né? Ele pode escrever lá, ó, vedadas as alíquotas progressivas. E você vai estar lá na prova, sabe aquela questão que tem um enunciado, e aí fala, marque as verdadeiras. Aí tem lá, 1, 2, 3 e 4. Aí nas alternativas está lá, A, qual que é verdadeira? 1 e 3. A B, quais são verdadeiras? A 2 e a 4. Essas questões que tem esse formato aqui, elas colocam trechos da lei para você. E aí o que acontece? Não tem só uma verdadeira, né? Então às vezes você acha uma que é verdadeira, mas a outra você fica em dúvida. Geralmente na questão, se você acha uma que você sabe que aquilo lá tá certo, você já ganhou a questão. As outras, se você tiver em dúvida, dane-se, porque aquela você já tem certeza que tá certo. Nesse formato de questão aqui, às vezes isso embanana a gente. Então é interessante você prestar muita atenção às palavras-chave por causa disso. Porque pode chegar lá na hora e ele troca uma palavrinha e você lembra do artigo inteiro. Você fala, não, realmente esse inciso aqui, ele tá naquele artigo, eu lembro disso. E aí você esquece de uma palavra que pode ser a única palavra que ele troca, que ele inverte, e é nessa que a gente acaba perdendo a questão. Outra coisa que eu acho interessante você prestar atenção aqui, ó, é a questão do importador. Tá vendo? Por quê? Porque nesse artigo aqui,
ele fala, né, de como será financiada a Seguridade Social. E o que é interessante? Não está o exportador aqui, está só o importador. Então tá aí uma coisa para você prestar atenção quando você está estudando. Geralmente seria comum a gente ver, né, as duas figuras, os dois lados de uma relação. E aqui tá só o importador. Então isso é algo importante para você prestar atenção. Por último, nesse primeiro exemplo, o que é muito importante, cara, isso aqui é batata, tá? É muito comum colocar isso aqui em prova de concurso, nos termos de lei complementar. O que eles fazem? Coloca ou nos termos da lei, por quê? Porque ele escreve só lei, pode ser qualquer lei, e você assinala e tá errado. Por quê? Porque não é qualquer lei, é lei complementar, tá? É muito comum fazerem isso em prova de concurso. Aqui é lei complementar, beleza? Não deixa isso passar, qualquer trecho de lei seca que você estiver estudando, sempre presta muita atenção quando ele especificar o tipo da lei. O segundo exemplo que eu quero tratar com vocês é o caso dos artigos que são muito parecidos. E aqui entra uma coisa que eu já falei aqui no canal em outras ocasiões, que é a questão do impedimento da suspeição no CPP e no CPC, o processo civil e o processo penal. É parecido, mas não é igual. E aí é muito fácil para o examinador que está fazendo a questão de processo civil, ele colocar alguma coisa de processo penal. Você vai ler e seu cérebro vai lembrar. Por quê? Porque você estudou aquilo, porque aquilo é verdade, mas é verdade no processo penal, não no processo civil. E é nessa que a gente perde a questão. Então, muito cuidado mesmo. E aí, qual que é a minha dica aqui? Qual que é a malícia? Quando você for estudar artigos parecidos, você está confundindo uma matéria com a outra, você está vendo que é parecido, você vai pegar as duas e abrir ao mesmo tempo. E você vai estudar por comparação. É assim que você vai estudar a lei seca de artigos que são muito parecidos. O que eu fiz aqui? Diferente do que eu fiz aqui, eu dividi em duas colunas. Por quê? Porque em duas colunas eu consigo colocar de um lado processo penal e de um lado processo civil. E aí tá, impedimento primeiro, aqui ó, o primeiro impedimento, e depois a suspeição. A suspeição aqui, a suspeição aqui. E eu estudo o impedimento de processo penal ao mesmo tempo que eu estou olhando o impedimento do processo civil aqui, entendeu? Então eu fico comparando, olha, no processo civil é desse jeito, no processo penal é desse jeito, porque depois a chance de você confundir os dois é muito grande. Eu sei porque eu cansei de estudar isso aqui para a prova do TJSP. Graças a Deus eu acertei todas as questões de impedimento e suspeição nas duas provas do TJSP, mas cara, quando eu estava estudando os exercícios, às vezes eu ficava um pouco desesperado, porque eu pensava, nossa, certeza que vai chegar na hora da prova e eles vão cobrar um negócio que é parecido e eu vou errar. Então, cara, muita atenção, tá? Para qualquer matéria que você for estudar. Sempre, mesmo que sejam dois temas dentro da mesma matéria. Por exemplo, você vai estudar lá previdenciário, e aí tem as formas de arrecadação, tem 1 milhão de classificação diferente, de ocasião, de hipótese. É muito difícil de decorar. A minha recomendação é meio que você compilar todas essas informações de um jeito, que você consiga olhar uma e já olha a outra. Meio que fazendo essa comparação, mas de uma forma ampla, né, de uma forma que você consegue ver ao mesmo tempo. Porque senão você lê uma, depois lê outra, aí depois lê outra, depois lê outra. E aí nas partes de contribuição lá da matéria tem tipo 15 ocasiões diferentes. Quando você chega na 13ª, a quinta e a sétima, você já esqueceu qualquer qual. E às vezes são justamente as que são mais parecidas. Então eu gosto muito dessa estratégia de colocar as informações para você meio que comparar elas ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que funciona muito. Funcionou para mim nessas matérias que eu estudei. Eu acho que essa é uma dica valiosa para você levar para sua prova. Na verdade, para você levar para os seus estudos, né? Antes da prova, para chegar na prova você ter conseguido memorizar as diferenças que são de coisas parecidas. Vamos para o nosso terceiro exemplo, os artigos que têm listas. É muito comum quando você está começando a estudar alguma matéria, lá no comecinho da matéria, que a matéria coloca, por exemplo, quais são os objetivos, quais são os princípios, e aí os artigos iniciais, às vezes do código, da lei que regula aquela matéria, ele tem umas pontuações assim, que meio que vão regular de forma geral a intenção daquela matéria. Então, além disso, né, em qualquer parte de qualquer matéria, sempre tem artigo que expõe meio que uma lista. A lista de ocasiões, a lista de aplicação de alguma coisa. E a malícia desse tipo de artigo é você entender que para o examinador é muito fácil fazer questão em cima desse artigo. Ele vai querer fazer questão em cima desse artigo. Porque para ele, é só ele pegar o artigo ali, cada inciso, ou cada parágrafo, cada parte daquele artigo é uma alternativa de questão para ele. Então é um artigo que o examinador faz questão com muita facilidade. Preste bastante atenção nesse tipo de artigo que tem lista. Vamos ver aqui, ó, da lei número 13.848, o
que é uma lei sobre a agência reguladora, tem aqui, ó, a autonomia administrativa da agência reguladora é caracterizada pelas seguintes competências. Seguintes são as que seguem, né? Então ele tá te falando, olha, eu vou te mostrar uma lista, né? Daqui para frente uma lista, preste atenção nesta lista. E aí vem solicitar diretamente ao Ministério da Economia. Sobre o solicitar, o que é legal você saber? Você saber que existe uma diferença entre requerer e requisitar. Isso em qualquer lei. Sempre que você estiver estudando lei seca, preste muita atenção, porque requerer é pedir, seria o solicitar, e requisitar é mandar, tá? Então muito cuidado quando você estiver estudando a lei seca, que existe uma diferença, e às vezes está escrito requerer ou solicitar, como está aqui, e na prova eles colocam requisitar, e é outra coisa, é diferente, tem outro significado, é parecido, mas não é igual. Isso aí pode embananar na hora de você fazer a questão. E aí tem aqui, né, as coisas que ele solicita: autorização, provimento, observar a disponibilidade e sanidade. Aqui, observada a disponibilidade orçamentária, é legal você lembrar que ele pode inverter, ele pode colocar independente de disponibilidade orçamentária. E você vai ler isso na prova e você vai falar, não, tá errado. Eu lembro que lá no artigo estava colocando observada a disponibilidade orçamentária, porque precisa ter orçamento, né, para fazer o provimento. Aí tem mais aqui: alterações no respectivo quadro pessoal, fundamentadas em estudos de orçamento, bem como alteração nos planos de servidores. Beleza. Conceder diárias e passagens em deslocamentos nacionais e internacionais, então são os dois, e autorizar afastamentos do país a servidores da agência, deslocamentos nacionais e internacionais, tá? É fácil para o examinador. Pensa você é o examinador, você vai fazer a questão, você faz o quê? Você apaga os internacionais. Pronto, tem uma alternativa feita, entendeu? Então, pay attention, presta atenção. E aqui no finalzinho, celebrar contratos administrativos e prorrogar contratos em vigor relativos à atividade de custeio, independentemente do valor. Olha lá, tá vendo? É o oposto do que estava aqui, ó. Opa! Observada a disponibilidade orçamentária. E aqui tá, independentemente do valor. Entendeu? Então ele pode colocar esse independentemente do valor aqui em cima. Ele pode colocar observada a disponibilidade orçamentária aqui embaixo. E aí ele cria duas alternativas erradas na sua prova, na sua questão, para te confundir, para você errar. E aí muitas vezes você meio que acaba errando a questão de uma matéria que você sabia essa matéria. Só que o cara trocou uma palavra que já existe, a palavra tá lá, ela só tá em outro inciso. E ele troca isso na alternativa e você acaba errando, porque a nossa memória não é perfeita. Mas aí, por que eu gravei esse vídeo? Porque eu queria te convidar a você ter um senso crítico mais afiado, para já na hora que você está estudando, você olhar para aquela palavra e falar, ih, essa palavra aqui eu sei. Essa palavra o examinador vai querer trocar na alternativa da minha prova. Se você estuda para concurso e você estuda lei seca e você quer adicionar também alguma coisa que você acha importante, comenta aqui embaixo no vídeo para compartilhar com a galera, para compartilhar comigo também, porque eu ainda estudo, mas eu compartilhei esses 3 pontos principais com você. Se você não é inscrito, não deixa de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.